que a gente está colocando todas essas lives lá no nosso canal do YouTube, @pense-revalida. Isso A aí, gente gente. tem o Instagram também, @pense-revalida, não sei se todo mundo já segue lá a gente. Vou colocar o link aqui. Coloca do grupo do Telegram também, grupo de WhatsApp, o pessoal tá... A ideia do Instagram, quem puder tirar uma foto, marcar, a gente agradece também. Está fazendo esse trabalho e a gente agradece. Isso aí. Bom, gente, então vamos lá, vamos começar. A live de hoje vai ser sobre MFC, Medicina da Família e Comunidade. A gente já falou aqui nas primeiras lives, né, por que a gente fala MFC, não fala Medicina Preventiva, igual muita gente conhece a área, justamente porque a gente está fazendo um curso totalmente voltado para o Revalida INEP. E no Revalida INEP, ninguém usa essa palavra, medicina preventiva, né? O termo usado da estação 5 e estação 10 seria medicina da família e comunidade, ou se não, medicina comunitária. Ambos termos a gente pode ver, né? E essa rodada de lives que a gente está fazendo, está trabalhando com vocês um pouco do esqueleto, que a gente sempre fala em todas as lives. Então, todas as estações têm um esqueleto, existe um esqueleto geral, né, de perguntas que você sim ou sim tem que fazer, e cada área, né, tem as perguntas direcionadas que vão te fazer ganhar pontos na sua estação em si. Então, a gente já veio a semana inteira passando por todas as estações, né? Hoje seria as últimas duas portas, que seria a porta 5 e a porta 10. Só que essa área, ela é muito especial, né? Sempre digo assim, muita gente detesta essa área, só que é uma área que você consegue ganhar pontos fazendo nada. Ah, como assim? As outras áreas, geralmente, você começa a ganhar ponto mesmo a partir da anamnese. E essa é uma área linda e maravilhosa, que vocês ganham muitos pontos fazendo o mínimo. O que é o mínimo? Olhar para o meu paciente simulado, deixar ele falar sem interromper ele, ter interesse no que ele está fazendo. Se for permitido tocar no paciente, eu tocar e mostrar uma forma de acolhimento. Se é um paciente que está muito nervoso, está angustiado, eu falar, você quer se sentar? Você quer tomar um copo d'água? Quer um lenço úmido? Se sinta à vontade para chorar. Isso vale ponto. Nessa estação é uma estação maravilhosa. São pontos, assim, tranquilos de você conseguir e você nem começou a perguntar nada. Você só está olhando para a pessoa e escutando ela de forma ativa. Também, nessa estação, né, também conta bastante ponto. Você não julgar o seu paciente, que é uma coisa que a gente já sabe que não tem que fazer. Então, por exemplo, recebi um paciente que veio e comenta para mim, olha, eu tenho relação sexual com muitas pessoas, não sei nem dizer quantas, não uso camisinha com ninguém e tô com uma queixa na zona genital. Você jamais pode falar também, né? Você quer o quê? E a gente sabe que não pode falar isso para um paciente. E só de você não agir dessa forma julgadora, você já ganha ponto. Só de você não agir de uma forma paternalista, você também ganha ponto, que é a forma paternalista, né? Ai, não, mas tá tudo bem, tá tranquilo, tô aqui com você. É perder sua posição de médico. E até eu preparei um slidezinho para vocês, né, que eu quero colocar de forma introdutória aqui, para vocês terem ideia de quantos pontos o acolhimento vale nessa estação. E todas as estações a gente tem que ter o nosso lado humano. Mas essa é uma estação que vale muito a pena a gente investir no nosso lado humano. Então, eu preparei um slidezinho aqui para vocês e trouxe os PEPs do Revalida INEP desde 2020 até 2022.2, mostrando quantos pontos vocês conseguem fazendo o mínimo nessas estações. Então, peço licença para vocês, vou estar compartilhando, é super rápido, tá bom? E a gente já vai fazer os checklists, que eu sei que todo mundo quer fazer checklists, mas só para vocês terem uma ideia de como atuar de verdade nessa área, antes mesmo de começar a perguntar qualquer coisa para o paciente. Tá bem? Vocês já conseguem ver minha tela? Sim. Bom, vou passando o slide, então. Consegue ver quando eu passo ou deu algum bug? Sim, passou. Beleza, então vamos lá. Qual a importância de fazer um bom acolhimento? No caso, nessa área aqui, na medicina da família e comunidade ou medicina coletiva. Relembrando, portas 5 e 10, pessoal. Revalida 2020, estação 5. Deixa eu tirar esse cartazinho aqui de baixo para vocês verem. Então, vamos... Pode ocultar aí, Evelyn, por favor. Posso ocultar? Pode. Beleza. Então, vamos lá. Acolhimento. Primeiro item. Cumprimenta e identifica o paciente. O que significa isso?
Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Evelyn, responsável pela sua atenção hoje na unidade de saúde. Qual o seu nome? Isso é cumprimentar um paciente. Segundo item, pergunta ao paciente o motivo de consulta dele, que é o que a gente faz em seguida. Você já pergunta o nome do paciente também, a idade, dados básicos e por que ele veio. Esclarece ao paciente, essa questão na INSEE era 2020, tem um pouquinho de anamnese, nas outras tem menos, mas vamos lá. Esclarece ao paciente que ele está com tuberculose e onde ele se instala. Quarta pergunta. Pergunta se o paciente está fazendo uso de medicações de adesão. Quinta pergunta. Pergunta quantos medicamentos o paciente está tomando por dia. Sexta pergunta. Pergunta o estado do paciente, ou como ele está se sentindo, ou se houve algum efeito colateral da medicação. Como vocês podem ver, o INEP coloca aí só como acolhimento. Itens super básicos. Total, em 2020, estação 5, você conseguiria tirar 3 pontos sem ir a fundo no que o paciente tem. Estação 10, ainda de 2020, valendo 4 pontos, item acolhimento. Cumprimenta e se apresenta ao adolescente. 2. Questiona sobre insônia, que era algo que vinha escrito somente na ficha do paciente. O paciente vinha, nesse caso, porque ele queria pedir uma medicação para dormir. Antes mesmo de você falar com o paciente, você já tinha esse dado. 3. Questiona sobre necessidades ampliadas de saúde para além da insônia, entendendo a possibilidade de um quadro de violência. Essa é uma estação também, gente, que a gente sempre tem que pensar no contexto do paciente, nunca enxergar ele como uma doença. Nenhum caso a gente pode ver o paciente como uma doença, né? Mas vamos enfatizar isso. Quarto ponto, realiza abordagem centrada no paciente, incluindo escuta ativa, estabelece relação de confiança com o paciente. Só de você escutar o paciente e você mostrar para ele que ele podia ter confiança em você, varia 1,5 pontos. É muito ponto, gente. Total 4. Só lembrando que teve pessoas que reprovaram por 0,025. Então, imagina, só de você cumprimentar um paciente já era suficiente para você ter a aprovação. Pois é. 2021, estação 5. Vocês vão vendo que o Revalida vai mudar um pouquinho o padrão. Primeiro item, ainda habilidades de comunicação. A Revalida para de colocar acolhimento e coloca habilidades de comunicação. Cumprimenta o paciente, se identifica de maneira cordial, identifica o seu paciente e pergunta o motivo de consulta. O pacote básico de perguntas para você iniciar qualquer estação. Como eu falei, você se apresenta, olá, boa tarde, sou a doutora Evelyn, responsável pela sua atenção na unidade de saúde. Sente-se, por favor, qual o seu nome, sua idade, sua profissão? O paciente responde, e por que o senhor veio hoje? O pacote básico varia meio ponto. Segundo item, estabelece contato visual. Ou seja, eu estou falando com a pessoa, a partir do momento que eu terminei de ler o meu cenário de atuação e minhas tarefas, eu visualizo meu paciente. Só dele olhar para esse paciente já era um item. Mantém postura de empatia ao longo da consulta. Evite culpabilizar o paciente pelo seu quadro atual, foi o que eu falei. Não culpe jamais o paciente, nem tenha uma ação paternalista. E utiliza uma linguagem acessível, evitando termos técnicos de difícil compreensão. A gente sabe que no checklist tem alguns itens que a gente tem que usar termos técnicos, mas tudo que eu vou falar com um paciente simulado, eu tenho que usar uma linguagem que ele consiga entender. Já valendo mais meio ponto. Terceiro, responde as perguntas trazidas para o paciente, que a gente sempre tem que perguntar se ele tem alguma dúvida ou não, e sem interrompê-los necessariamente. Só de deixar a pessoa falar, ou seja, você se apresentar, manter contato visual, não culpar o paciente, usar uma linguagem que ele entenda, responder as perguntas e não interromper ele, você já ganhava 1,5 ponto da sua estação. É muito ponto. Vamos lá, 2021, estação 10. Cumprimenta o paciente, se identifica o paciente, pergunta, ouve com atenção o motivo da consulta, mais 0,5 pontos. Estabelece contato visual, mantém postura empática ao longo da consulta. Ou seja, aqui você nem abre a boca. Ou seja, só de você olhar para o paciente, fazer uma cara de paisagem, você já está fazendo postura empática. Você nem abriu a boca, já ganhou 0,25 pontos. Para vocês terem uma ideia. Usa a linguagem acessível, evitando termos técnicos de difícil compreensão. Responde as perguntas trazidas pelo paciente. Vê que é sempre o mesmo padrãozinho? 0,25. Aí aqui foi uma reaplicação de 2021, né? Voltando aqui, ou seja, você ganhava 1,25 pontos. Tá. Ou seja, o começo, cumprimenta o paciente, identifica-se de maneira cordial, identifica o paciente, pergunta, ouve com atenção motivos de consulta. Sempre as mesmas coisas. Estabelece contato visual, mantém postura empática, não interrompe a fala do outro desnecessariamente.
usa a linguagem acessível, evitando os termos técnicos de difícil compreensão, responde as perguntas do paciente. O mesmo packzinho de 5 itens essenciais, mais 1,5 ponto, gente. Não dá para perder esses pontos. Isso é só o acolhimento do paciente, é você criar aquele ambiente que ele se sinta confortável para confiar em você na consulta. A gente sempre enfatiza, não é uma consulta de verdade, mas os atores, eles recebem determinados comandos de coisas que eles têm que fazer conforme o seu comportamento. Então, vocês já sabem que esse é um comportamento que vocês têm que ter na estação 5 e 10. 2022.1, mais 1,5 ponto só de acolhimento. Item 1, seguimos, cumprimenta o paciente simulado, se identifica, dirige seu paciente simulado pelo nome pelo menos uma vez. O 2022 já mudou um pouquinho, vocês viram? Acrescentaram isso. Pergunta e ouve com atenção o motivo de consulta. Então, o macete, nesse momento, é quando você se apresentou, né? Então, sou o doutor tal, responsável pela sua atenção aqui na unidade de saúde. Sente-se, por favor. Qual o seu nome, sua idade, sua profissão, seu estado civil, sua procedência? Boa tarde, doutora, meu nome é Marcos. Bom, Marcos, qual o seu motivo de consulta? O que eles cobram é que você chame pelo nome pelo menos uma vez. Então, assim que ele falar o nome dele, é mais fácil você falar naquele momento, já perguntando o motivo de consulta. Ah, mas eu não posso falar em outro momento? Pode, mas pode ser que na hora do nervosismo você esqueça o nome dele e já estava na conduta terapêutica e vai perguntar o nome dele de novo. Aí você vai perder aquele pontinho de seguir a ordem das tarefas naquela sequência, né? Porque você fez uma pergunta pessoal lá no final. Estabelece contato visual, mantém postura empática ao longo da consulta, escuta a fala do paciente sem interrompê-lo, usa a linguagem acessível para com o paciente simulado e responde as perguntas do paciente simulado. Mais 1,5 ponto que não dá para perder, gente. 2021, estação 10. Podem reparar, o mesmo packzinho. A única coisa que acrescentaram é isso. Então, você tem que se dirigir, falar o nome dele pelo menos uma vez. Contato visual, escuta a fala, usa a linguagem acessível. E aqui, ó, evita atitude paternalista, condescendente e alarmista. Então, não devo julgar, nem devo passar a mão na cabeça. Eu sou médico lá só para dar a conduta terapêutica e identificar o que o paciente simulado tem. Tchau. Não estou para ser amigo dele, nem estou para julgar ninguém. 1,5 ponto. 2022.2, o último revalida agora. Segue o mesmo padrão. Mais 1,5 ponto que a galera não tinha como perder. Ponto 1, apresentação. O mesmo packzinho deles. Então, seguiram com esse padrão de que você tinha que falar o nome dele, do paciente, pelo menos uma vez. Ponto 2, postura. Estabeleça o contato visual com seu paciente simulado. Mantenha a postura empática ao longo da consulta. 3, escute a fala do paciente simulado sem interrompê-lo, use linguagem acessível ao paciente simulado, responda as perguntas do paciente. E 2022.2, estação 10, mesma coisa, gente. Cumprimenta a paciente simulada, identifica-se, dirige-se ao paciente simulada pelo nome pelo menos uma vez, faz perguntas, ouve com atenção o motivo de consulta, estabelece o contato visual, mantém postura empática ao longo da consulta, escuta a fala da paciente simulada sem interrompê-lo. Gente, os mesmos itens, ou seja, tem como ganhar ponto e tem como ganhar muito ponto sem fazer absolutamente nada, né? Se for comparado com outras estações. Por que eu digo se comparado com outras estações? Deixa eu parar de compartilhar. Porque esses pontos não estão assim numa estação de cirurgia, por exemplo. Não vão estar assim fáceis de ganhar numa estação de clínica ou qualquer outra estação. Esses pontos são dessa estação, 5 e 10, MFC. Então, como eu falei, em todas você tem que ser humano, porque o Revalida, ele cobra muito isso da gente, esse lado humano também, da gente saber falar com linguagem acessível ao paciente, mas nessas estações, aproveitem esses pontos. Terminei de ler o meu impresso, eu não vou ficar falando com o meu paciente ainda olhando para o impresso para não esquecer minhas tarefas. Eu vou redirecionar o meu olhar e vou olhar para ele. Eu vou chamar ele pelo nome pelo menos uma vez e nunca vou julgar ele, nunca vou passar a mão na cabeça. Eu não estou lá para isso, não estou lá para ser amigo do paciente simulado e não estou lá para julgar ele. Lembrem-se disso, tá bom? Esse era o primeiro recado essencial que eu queria dar para vocês. Bom, entrando no que seria o nosso esqueleto, né? Como a gente já vem batendo na tecla, vocês já devem estar até cansado, quem está acompanhando a gente todos os dias. Então, tocou o sino, entrei na sala, me apresento para a câmera. Depois que me apresentei para a câmera, faço todo leio o meu cenário de atuação, minhas tarefas,
faço o acolhimento do meu paciente e começo a minha anamnese. A partir do momento que o paciente me solta o motivo de consulta dele, eu tenho que destrinchar o motivo de consulta. Se é dor, Alícia, aparição, localização, intensidade, característica, irradiação, atenuantes e agravantes, frequência com que isso aparece, náuseas e vômitos, quantas vezes vomitou, qual é o aspecto, as náuseas estão sempre presentes, tem um sabor amargo, ou seja, é igual a qualquer outra estação, em relação a destrinchar os sintomas. O que é específico, né, quando eu falo, mas eu estou numa estação de MFC. Se o paciente tem, ou seja, se não é uma consulta, por exemplo, igual esse último 2022.10, ponto 2, a estação 10 era uma mãe que queria saber só sobre as vacinas do filho. Se não é algo tão direcionado, mas é, por exemplo, a estação 5, que era um paciente com herpes zoster, ele chegou com uma queixa. Sempre que o paciente tem uma queixa, então o que você vai fazer? O senhor viajou para alguma área endêmica? Quem mora na sua casa? Alguém dos seus contactantes está com esse mesmo síntoma? Onde o senhor trabalha? Nos locais onde o senhor frequenta, tem a presença de mosquitos? Tem a presença de algum animal doente? O senhor trouxe o seu cartão de vacina? Viajou recentemente? Quero perguntar sobre as comorbidades do meu paciente. Tá bom, o senhor tem pressão alta, diabetes, ok? Toma alguma medicação? Se sim, e o senhor faz o uso adequado dessa medicação? Como eu falei, é uma situação muito humana, então eles não querem só que vocês perguntem qual é a medicação e tô nem aí. Sempre acompanhando o paciente. E o senhor entende como que tem que tomar essa medicação? O senhor tem alguma dúvida? Eu posso te ajudar em algo mais? É uma estação que você tem que estar disponível ali, se doando. A maioria dessas estações onde vocês vão estar, numa USAFA, no postinho ali da comunidade, ou você vai estar fazendo uma visita domiciliar. Então, são as perguntas que vocês não podem deixar de fazer para o paciente simulado de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Ficou tudo claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, vamos dar um joinha aqui, acho que está tudo indo bem, né? Bom, então, gente, essa era uma introdução só, né, do que seria o esqueleto importante de MFC. Eu espero que vocês tenham tomado nota, porque realmente, como vocês viram, cai bastante isso no Revalida, em todos os Revalidas, desde 2020 até 2022.2, inclusive reaplicações, são itens cobrados, itens que valem muito ponto. Nenhum valia só 0,25, nenhum valia só meio ponto para você falar, mas dá para eu perder. Gente, todos variam mais de um ponto. É muita coisa. Como o Daniel falou, teve gente que reprovou nesse último Revalida por 0,025. Ou seja, é pouquíssimo. Então, não percam esses pontos, porque vai fazer o diferencial na nota de vocês, tá bom? Um ponto e meio numa estação é 15% da estação, praticamente. É muita coisa. Um ponto é 10%, a estação vale 10 pontos. 1,5 você tem garantido? Sim, e fazendo o mínimo. Então, são pontos que não pode perder, porque esses pontos não vão estar nas outras estações, como eu falei. O que vai estar nas outras estações é você se apresentar e perguntar pelo menos um dado pessoal do seu paciente. Então, boa tarde, meu nome é Evelyn, sou a médica responsável pelo seu atendimento. Qual o seu nome? Isso vai estar. Mas não vai estar olhar para o paciente, não ter relação paternalista, não julgar o paciente, respeitar a fala do paciente, não vão te dar pontos em nenhuma outra estação, essa é a única. Tá bom? Meu colega mesmo foi por 0,025, é uma pena. Realmente, muita gente ficou por muito pouco. Bom, gente, então, vamos lá, vamos estar dando início aos nossos checklists de MFC. Não sei se alguém quer se candidatar para começar a fazer, a gente vai fazer 2 checklists de MFC, sendo um do Revalida INEP e outro exclusivo da nossa plataforma. Às vezes, até pedir permissão para o paciente na hora do exame físico pontua. Gente, isso é essencial, tá bom? Não só nessa estação, mas em qualquer estação. Não toquem no paciente, no caso vocês não vão tocar, mas não verbalizem que vão iniciar o exame físico sem pedir a permissão do paciente. Todo paciente, você precisa pedir para ele. Então, mas na vida real eu saio colocando tensiômetro e faço não sei o quê.
Não é vida real, não é paciente real, é uma prova que está vendo os conhecimentos de vocês, e isso é uma coisa exigida. Então, solicita a autorização do paciente para realizar exame físico. Depois, o que você tem que fazer? Você vai ter que verbalizar. Lavo as mãos, coloco as luvas, solicito a presença de um auxiliar de enfermagem, caso necessário. Quando vai ser necessário o auxiliar de enfermagem? Em toda consulta ginecológica ou obstétrica, porque você não pode fazer esse exame sozinho com o seu paciente. Ah, mas eu sou mulher, é uma mulher também. Não importa. Você tem que ter alguém. E no homem, quando que é obrigatório? Quando eu tenho necessidade de fazer o tato retal. Então, o que vai acontecer? Na mulher, eu sempre vou estar solicitando a presença da auxiliar de enfermagem, vou pedir todo aquele exame físico, e quando eu vou fazer a especuloscopia, eu quero olhar a genital dessa mulher, eu quero tocar na mama dela, eu vou falar de novo para ela, olha, eu tenho necessidade de tocar algumas partes do seu corpo, estou solicitando a presença da auxiliar de enfermagem, tudo bem para a senhora? A senhora já fez isso antes? Se eu vou fazer um Papa Nicolau, a senhora sabe que é um Papa Nicolau? Pergunta, tá bom? Se não constar no script, se não tiver nas tarefas, não perde muito tempo. Mas, por via das dúvidas, você fala, porque pode estar no seu checklist lá, esse item de você dar esse protagonismo para o paciente. E no homem, o tato retal. Então, por mais que ele já me dê autorização para eu fazer o exame físico dele no homem, antes de você verbalizar que você quer fazer o tato retal, verbalize de novo. Preciso fazer um tato retal no senhor. O senhor me autoriza? Autorizo. Ok, o auxiliar de enfermagem está aqui, quero o tato retal. Vai chegar o impresso na mão de vocês. E perguntar sempre se o paciente ficou com alguma dúvida. É isso mesmo. Vocês viram que vale ponto também perguntar se o paciente ficou com alguma dúvida, tá bem? Bom, vamos lá. Então, dar início ao nosso checklists. Alguém quer se habilitar? Alguém quer aproveitar o treinamento gratuito hoje? Aproveitem a oportunidade. Bora lá, gente. Não tenham vergonha, como a gente sempre fala, isso não é uma instância da gente estar julgando, ninguém vai rir de vocês, aqui é uma área de aprendizado gratuito, né? Então, a gente está aqui para ajudar vocês a fazer os ajustes necessários e também não é para enaltecer ninguém. A pessoa que foi super bem, legal, mas vamos seguir estudando todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Se vocês quiserem se voluntariar, senão a gente chama no chat, como vocês acharem melhor. Teve uma moça, Daniele, falou que faltou 0,025 também, se ela quiser fazer com a gente. Não sei se ela já conhece. Não já tinha. fez. A gente sente muito, Daniele. Você quer fazer, Daniele, um checklist aqui com a gente? Daniele Reis. Bom, eu vou chamando pelo chat, às vezes eu sei que vocês ficam com vergonha, como a gente falou, não precisa. A gente não pode falar agora, não tem problema. A única coisa que a gente precisa é isso. É alguém que queira fazer, que possa estar ligando o microfone e compartilhando a tela. A única coisa é isso, tá bom? Vamos lá. Amanda Paz, você quer fazer um checklist com a gente, Amanda? Se encoraja. Vamos chamando, porque alguém se anima. Ainda não tenho coragem. Não precisa. Não precisa ter medo, Amanda. Aproveita e é o primeiro dia que estou estudando para o prático, né? Ainda nem sei se passei no teórico, mas acho que passei. Não, mas não, você vai fez certinho. Você tem que começar a estudar antes de saber o resultado. Porque quando sair, olha o tempo que você perdeu sem estudar. E esse tempo é precioso, gente. Estudo nunca é demais. Estudo é só somando para o bem. Quer fazer uma, Amanda, com a gente? Bem, vamos tentar. Preciso ligar a câmera. Não precisa ligar a câmera, a única coisa que eu vou precisar é que você compartilhe sua tela. Você não faz parte da nossa plataforma ainda? Não, eu não estou fazendo. Eu somente estou lá no chat, mandaram o link e eu entrei. E gostei o que você estava falando, já fiquei. Que bom que você gostou. Eu vou te mandar um link aqui, que é o link da nossa plataforma, então, aí você vai entrar nele, tá bom? Só me dá um segundo que eu vou ver que tem algumas pessoas chamando aqui, só para ver o que é, e a gente já começa o checklist. Bom, Maidi Vargas levantou a mão. Oi, Maidi. Eu quero fazer o checklist também.
Tá bem, a gente vai fazer 2, você pode fazer o próximo, então, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, Só dar um recado aqui, enquanto a Evelyn vai escolhendo o tema ali. A gente sabe tanta importância de não esperar sair o resultado da primeira fase, que a gente sabe que é um mês, você esperando sair esse resultado, e um mês de treinamento faz muita diferença na sua estruturação do esqueleto das suas áreas. Então, o que a gente está fazendo? Quem ainda não sabe se aprovou, está na dúvida, e está comprando com a gente o acesso à plataforma, a gente deixa liberado até sair o resultado. Se sair o resultado, caso a pessoa não aprove, a gente congela a conta, e quando a pessoa voltar a fazer o revalida e der certo aprovar, a gente ativa essa conta sem custo nenhum depois para reativar. isso aí. Ah, entendi. Bom, me dá só um segundo. Já copiei aqui. Alguém me adiciona no grupo de WhatsApp, por favor. Dani, você adiciona ela aqui? Bom, eu vou te mandar aqui, ó, esse link. É o link da nossa plataforma para você ter acesso à sala de checklist que eu tô dentro nesse momento. Aí, eu só preciso que você compartilhe sua tela e deixe o microfone ligado todo momento, tá bem? Amanda tá usando o celular ou tá usando o computador, Amanda? iPad. Oi? iPad. Ah, tá bom, então eu acho que então aqui tem como só clicar no link mesmo. A gente sempre recomenda a utilização do Google Chrome, por ser questão de desempenho, fica bem mais rápido, mas pode usar em outros navegadores também. Estou agora, aguardando o avaliador. Isso, só volta aqui no Meet e começa a compartilhar a tela com a gente, por favor, que a gente não está conseguindo ver sua tela compartilhada. Ah, tá. Então, como volto no Meet, vou compartilhar a tela. Isso mesmo. Vou colocar aqui o link do nosso grupo de WhatsApp enquanto isso. Okay. Bom, agora a gente já está vendo se está compartilhando, pode voltar lá na plataforma. Isso. Desculpa. Isso, perfeito. Bom, você está vendo que lá em cima está escrito preventiva, então essa é a simulação do que vai acontecer no dia da sua prova, né? Você sabe que matéria está lá dentro, qual matéria que você vai ter que resolver, só que você não sabe o tema. Como é que você sabe qual é a matéria? Porque tem um número grudado na sua porta. No primeiro dia, esse número vai ser 5, e no segundo dia, esse número vai ser 10, dessa estação que a gente vai fazer agora, que é Medicina da Família e Comunidade, tá bem? Porque você está vendo esse código, é um código que é só quem está dentro da plataforma que utiliza ele, a gente não utiliza link, né? E do lado, quando a gente começar, tá vendo um 00, é o reloginho, vai começar a contar, você tem 10 minutos para resolver essa estação, que o dia do revalida é isso. A porcentagemzinha ali que tá 0% vai ser a sua nota no final. Importante, vai começar a estação, quando tocar o sino, começar a contar o reloginho, você se apresenta para a câmera, então você vai dizer candidata, seu nome completo, e só então você vai ler o seu cenário de atuação e as suas tarefas, tá bem? Não precisava ligar a câmera, né? Não precisa ligar a câmera, fica tranquila, só se concentra aí nas informações, só não esquece de se apresentar, e só depois disso que você vai ler o seu cenário de atuação e a sua tarefa, tá bom? Vou ficar. Fica tranquila, respira fundo, vai dar tudo certo, tá bom? Pode começar? Pode, sim. Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Candidata Amanda Paes. E agora? Pode ler. Tenho que ler. Lê em voz alta. Tá.
preventiva, atenção primária. A unidade possui a seguinte infraestrutura: consultório de unidade básica de saúde, descrição do caso. Você atenderá uma paciente de 46 anos com consulta agendada que manifesta desejo de parar de fumar. Dados do acolhimento coletados pela técnica de enfermagem, motivo da consulta, desejo de parar de fumar. Temperatura axilar, 36 pesos, 53 quilos. Índice de massa corporal, 22 quilos por metro quadrado, estou falando. Pressão arterial, 120 por 75. Frequência cardíaca, 75 batimentos por minuto. A paciente simulada não deve ser tocada durante o atendimento. Tarefas nos próximos 10 minutos. Abordar adequadamente a pessoa em uso de tabaco, avaliar o grau de dependência nicotínica da paciente, orientar adequadamente a paciente quanto às intervenções comportamentais, com base em sua fase de prontidão à mudança e indicar o tratamento medicamentoso e não medicamentoso adequado. Bem, tenho que... não sei. O primeiro seria cumprimento. Não sei. Me cumprimenta, pergunta o meu nome. Perguntar o nome, sim. Não sei, bom dia, boa tarde. Qual é o seu nome? Olá, doutora, boa tarde. Eu sou a Maria. Eu sou a Amanda, sou a médica responsável pelo seu atendimento. Tenho entendido aqui que a senhora quer parar de fumar. Oi, doutora, boa tarde, isso mesmo. Eu vim aqui hoje porque eu desejo, na verdade, eu preciso parar de fumar. Sou uma mulher muito saudável, mas eu tô vendo que meus dentes estão amarelos, eu vejo que sai um cheiro ruim da minha boca, mas o pior de tudo, doutora, é que eu sou a operadora de telemarketing e a minha colega de trabalho recebeu um diagnóstico de câncer de pulmão. E eu tô com muito medo, porque eu fumo, então eu acho melhor parar de fumar, porque eu acho que eu tenho câncer também. Há quantos anos a senhora fuma? Desde quando começou? Ai, doutora, eu fumo tem muito tempo já, desde nova, sabe? Não se lembra bem quanto pode ser? Não, o tempo exato, não lembro, doutora. Tá bom. Quantas vezes tentou parar? Antes já tentou parar? Não, nunca tentei parar de fumar, porque eu gosto muito de fumar, sabe? Me dá prazer. Eu nunca pensei assim, nunca passou na minha cabeça. Essa vai ser a minha primeira tentativa mesmo. Porque quando eu fumo, me dá tanto prazer que eu não quero parar. Só pensei nisso por causa dessa minha amiga mesmo. Quantos cigarros você fuma por dia? Aproximadamente. Pode? Eu sempre fumo uma carteira de cigarro por dia. Uma por dia? Uhum. A senhora tem alguma enfermidade, alguma doença que toma medicação para ela? Eu fiz meus exames tem 6 meses. Minha pressão tá normal, não tenho açúcar no sangue, não tenho gordura, não tenho problema no coração, não tenho nada, doutora. Eu sou super saudável. E tem filhos? Não consta no script. Entendi. Tem. E agora já vou diretamente para... Já não sei mais o que perguntar. Tranquilo. Pensa, o que é importante você perguntar para uma paciente com dependência à nicotina? Se ela sente algum sintoma, vale, grau de dependência à nicotina. Não, que não sei. Não é que não me lembre, é que não. Tranquila. Que não sabia como
essa anamnese, que não é que não me lembro, sino que não sei. Porque já perguntei a carga, se já tentou. Uhum. Consegue lembrar de um testezinho de dependência dessa? Sim. Sim. Como se chama? Não me lembro. Melhor. Porque ela falou que nunca tentou deixar, né? Nunca tentei, doutora. Eu gosto muito de fumar. Tenta lembrar as perguntas importantes para você fazer com uma pessoa com tanta dependência. Se ela... Ou volta nas suas tarefas, se você não consegue seguir a anamnese, volta nas suas tarefas. E vê o que mais você tem que fazer. A seguinte seria orientar a paciente quanto às intervenções. Uhum. Como ela vai parar de fumar? Também não sei. Não vem nada na sua cabeça sobre o que você pode orientar essa paciente, que ferramentas você tem? Fica tranquila, viu? Aqui, como eu falei, ninguém tá... isso não mede o seu conhecimento. Eu fumo. Isso é péssimo. Mas... E tratamento medicamentoso ou não medicamentoso? Não sei. Quer encerrar a sessão? Sim, melhor. Como? Vocês, sim, é melhor, né? Tá bem. Não estou conseguindo. Não tem nenhum problema. Bom, a ideia é, se alguém for travar, tem que travar, gente, no treinamento, enquanto estiver no período de estudo. A ideia é para o dia, no dia você vai estar 50 vezes mais nervosa do que você está hoje, e quanto mais você treina, menos chance você tem de travar no dia. Então, isso que aconteceu aqui, fica super tranquila, tá bom? Espero que isso não seja uma trava no seu estudo, e sim que te potencialize a seguir isso, tá bom? Lembrando que essa é uma estação atípica também, assim, ela não segue os padrões de clínica, quando você faz anamnese, exame físico, quando você consegue tentar destrinchar um pouco, fazer um diagnóstico, aqui a paciente já tem o diagnóstico. Ela já tem, você tem que justamente investigar esse motivo de consulta. Gente, eu vou fazer o seguinte, Amanda, pode parar de compartilhar. Vamos fazer o seguinte, só para a gente ser mais fidedigno ao checklist, você se importa de chamar uma outra pessoa para vir resolver esse checklist? Melhor, sim. Então, tá bom. Espero Amanda, que você não tenha ficado chateada, viu? Fica tranquila em relação a isso. Como a gente falou, a ideia é passar tudo que tenha para passar antes do dia da prova. No dia da prova, por mais que a gente esteja nervoso, por mais que você esqueça até o seu nome, tem que estar tão medular as coisas, porque você vira um robozinho. Você só fala, e quando você vê, tá tão nervoso e a boca começa a mexer sozinha. Então, essa é a ideia. Sim, não foi só nervos, senão que não sabia mesmo, não sei mesmo. Não, fica tranquilo. o problema dessa estação é a verdade. Que você não sabe, e justamente não tem para onde você fugir. Se você está numa estação onde você pode ir para anamnese, exame físico, tentar fazer uma hipótese diagnóstica, ainda você consegue sair um pouco. Esse daqui, como é aquele diagnóstico, é difícil, se sabe, se não sabe, complica mesmo. Bom, eu vou mandar outro... Não, por favor, a gente espera aí, segue aqui na live com a gente e depois, se quiser, a gente conversa, tá bom? No privado. Fica super tranquila, Amanda. Não desanima. A gente está fazendo... Você foi super corajosa. Com o pessoal também todo dia à tarde, durante essa semana. Se você quiser somar também com a gente, pode ficar à vontade, que aí você vai pegando um pouco mais do esqueleto, da área, para você desenvolver também a estrutura da estação, fica tranquilo. Isso aí. Ó, teve alguém que levantou a mão, desculpa, talvez não seja pronunciar o nome, Yerisander Lores Anduja. Você quer participar, Yerisander? Tem a doutora Vargas aí que já tinha pedido. Isso, mas se quiser eu deixo o próximo checklist que eu tinha falado que era dela, né? Ah, tá. Yerisander Lores Anduja, quer falar alguma coisa, quer participar? Ele colocou sim no chat. A gente só vai precisar que você ligue o microfone. Você tem disponibilidade de ligar seu microfone?
Oi, está ouvindo a gente? Oi, boa noite. Boa noite. Você quer fazer o checklist? Eu vou tentar pela primeira vez, porque, na verdade, é aquela questão que eu não sei se eu passei no teórico. Acho que passei, Não, só que nunca fiz um checklist. Não, fica tranquilo. Ou seja, a estação é essa, eu vou repetir a mesma estação que eu fiz, né, com a Anne. Se você quiser tentar ela, você já sabe até qual é o tema, entendeu mais ou menos qual vai ser o segmento dela, né? Tá bom, pode ser. Então, você consegue compartilhar a sua tela? Como faço? Você está no celular ou está no tablet, computador? Tem no notebook, no computador. Bom, então tem a opção aqui embaixo, né, que é um quadradinho com uma seta para cima. Você tem que clicar nela e compartilhar a sua tela. A Evelyn vai criar, ela vai criar outro link. Isso. Quadradinho, onde fala atividades. Isso, para cima que diz apresentar agora. Um quadradinho embaixo, onde fala apresentar agora. Isso. Pronto, sim. A tela inteira, uma Isso. janela. Isso. Pronto. Aí, Uhum. compartilhar. Só que não me dá, não me sale. Você tem que clicar na telinha primeiro, antes de liberar o botão compartilhar. Ah, entendi já. Compartilhar. Pronto. E aqui no nosso chat eu mandei o link que você tem que entrar. Pode entrar no link. Ok. Já está entrando já. Bom, então, como eu expliquei para a doutora anteriormente, o que você vai fazer? Na hora que começar a contar o tempo, você vai se apresentar, candidato, seu nome completo, e aí você começa a ler o seu cenário de atuação e as suas tarefas, tudo bem? Tudo bem. Se você quiser ocultar aqui, essa barrinha aqui embaixo, tem um botão ocultar, que aí não Tá te bom. Pronto. Ok. Então, vamos lá, preparado? Pode soltar o tempo? Pode. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e vai. Atenção preventiva. Boa tarde. Eu sou o Dr. Jerry Sander, candidato à revalidação. Vou passar a ler minhas tarefas. Atenção primária. A unidade possui a seguinte infraestrutura: consultório de unidade básica de saúde, descrição do caso. Você atenderá uma paciente de 46 anos com consulta agendada que manifesta desejo de parar de fumar. Dados do acolhimento coletados pela técnica de enfermagem. Motivo de consulta: desejo de parar de fumar. Temperatura axilar, 36 graus. Peso, 53 kilogramos. Índice de massa corporal, 22 kilogramos. Pressão arterial, 12 por 7 por 75. Frequência cardíaca, 75 batimentos por minuto. A paciente simulada não deve ser tocada durante o atendimento. Tarefa nos próximos 10 minutos, realize. Abordar adequadamente a pessoa em uso de tabaco, avaliar o grau de dependência nicotínica da paciente, orientar adequadamente a paciente quanto às intervenções comportamentais, com base em sua fase de prontidão e mudança, e indicar tratamento medicamentoso e não medicamentoso adequado. Bom dia, meu nome é Jerry Sander, eu sou um médico responsável pelo atendimento da senhora. Me fala seu nome. Olá, doutor, bom dia, eu sou a Maria. Olá, Maria, bom dia, prazer em atendê-la. Qual é sua idade? 46 anos. Você trabalha de quê? Sou operadora de telemarketing. Entendi. É solteira, é casada? Não consta no script. Onde mora? Sou procedente do Rio Grande do Sul. Pronto. Possui alguma religião? Não consta no script.
Pois é. Então, Maria, qual é a queixa principal da senhora? Qual é o seu motivo de consulta? Então, doutor, eu vim aqui hoje porque eu desejo, na verdade, eu preciso parar de fumar. Eu sou uma mulher saudável, mas meus dentes estão amarelos. Eu recebo um cheiro ruim na minha boca, mas o pior de tudo é que eu sou operadora de telemarketing, né? E a minha colega de trabalho recebeu um diagnóstico de câncer de pulmão. E eu fiquei com muito medo, doutor, porque eu fumo, eu achei melhor eu parar de fumar, porque eu acho que eu também tenho câncer. Entendi. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo você leva fumando? Ai, tem muito tempo já, doutor. Mas não sabe com precisão falar de 1 ano, 2 anos? Desde que eu sou nova. Entendi. Quantos cigarros a senhora fuma por dia? Todo dia eu fumo uma cartela. Entendi. A senhora tem algum sintoma associado ao uso do cigarro? Assim, tosse, falta de ar? Não, doutor, eu não tenho nada, eu sou super saudável. Assim, como eu falei, meus dentes estão amarelos e tem um cheiro ruim saindo da minha boca. Entendi. Você fuma mais frequente em que horário? Pela manhã, pela noite ou pela tarde? Ou no dia tudo? Ah, eu fumo o dia todo, doutor. Entendo. E quando você acorda, uma pergunta que eu esqueci, a senhora toma café? Bebe café? Não consta no script. Então, quando a senhora acorda, seu primeiro cigarro no dia, a que hora é? Assim que eu me levanto. Entendi. E a senhora está achando difícil deixar o cigarro, é isso? Eu não tentei ainda, doutor, né? Eu achei melhor eu vim aqui. Então, na verdade, nunca pensei em parar de fumar, nunca nem cogitei, porque eu amo fumar, me dá prazer, sabe? Mas eu tô com muito medo pelo que aconteceu com a minha amiga. Entendi. E o que aconteceu com sua amiga que não Ah, viveu? a minha amiga, ela vai em outro médico, né? E descobriram que ela tá com câncer no pulmão e ela fuma. Entendi. Mas sua amiga é fumadora assim como você, fuma muito? Não consta no script. Entendi. A ver, deixa eu lhe fazer outra pergunta. Da quantidade de cigarros que a senhora fuma por dia, qual é aquele cigarro que mais prazer dá para a senhora? Se é pela Ai, manhã, pelo meio-dia ou pela noite? o primeiro da manhã. Sempre que eu acordo, eu tenho que fumar esse cigarro. Eu fico pensando nele assim que eu abro meus olhos. Entendi. E a senhora doente fuma assim mesmo? Assim, deixa-me direcionar. Quando a senhora fica doente, exemplo, você tem catarro, a senhora continua fumando ou para de fumar? Não, aí nesse caso eu não fumo. Não fuma, é? E a senhora, quando para de fumar, quando está doente, sente falta do cigarro ou não? Não consta no script. Entendo. Alguma vez a senhora tentou de fumar, de parar de fumar? Não, Com medicação, já seja com medicação ou voluntariamente? não, doutor. Como eu falei, eu nunca nem pensei, nunca nem cogitei isso. Então, por isso que eu vim aqui para pedir ajuda, porque aconteceu isso com a minha amiga e eu estou muito preocupada. Mas eu tenho muitos medos. Então, eu tenho perguntas sobre isso também, porque eu não quero ficar essas pessoas estressadas sem o cigarro. Tenho medo de ficar gorda também, ou ficar com insônia. Tenho muitos medos. Entendi. E a senhora, seu padrão de sono como é? Não consta no script. Pronto. Outra coisa, seus hábitos. Você se alimenta bem? Não consta no script. Pratica atividade física? Não consta no script. Já sei que fuma. Consome bebidas alcoólicas? Não consta no script. Usa drogas ilícitas? Não consta no script. Pronto. A senhora não tem nenhum sintoma, só a senhora tem essa vontade de essa, como falar? A senhora tem essa dificuldade de parar de fumar. Não sei se eu tenho dificuldade, porque eu nunca tentei, né, doutor? Entendi. Agora, a senhora não tem nenhuma doença prévia, hipertensa, diabética, asmática? Então, tem 6 meses atrás, eu fiz meus exames, sabe? Minha pressão tá normal, não tenho açúcar no sangue, não tenho gordura, sou super saudável, não tenho problema no coração, não tenho alergia, eu tô ótima. Entendi. E familiar, mãe, pai com diabetes, irmão, tia?
Não conta no script. Não conta. Então, senhora, você está sentindo estressada, ansiosa? Não conta no script. Entendi. Nunca procurou ajuda psicológica? Não conta no script. Nunca a senhora tentou tomar alguma medicação para parar de fumar? Nunca tentei parar de fumar, doutor. Por isso que eu vim aqui hoje. Nunca tentou parar de fumar. Então, eu vou fazer para a senhora, já como a senhora tem esses exames complementares, ¿de quanto tempo são? 6 meses. 6 meses. Olha, eu poderia te passar uns exames para a senhora, exame simples, mas como seu caso, como os exames últimos que a senhora fez estavam bem, a senhora trouxe com você? Não conta no script. Eu vou mandar assim, eu vou mandar para a senhora, não sei se a senhora conhece o teste de Fragmenton. Tá solto o seu primeiro card. Pode abrir ele. Você tem que clicar em cima dele. Não entendi. Desce a tela, vai abrir um card para você. Desce a tela. Desta tela. Tá vendo? Clica em cima dele. Entendi. Aí. Pronto. Se você clicar na imagem, ela aumenta. Eita. Eu vou fazer umas perguntas e a senhora me vai responder. Quanto tempo após acordar fuma seu primeiro cigarro? Dentro dos primeiros 5 minutos. Entendi. Você acha difícil não fumar em lugares proibidos, como igrejas, bibliotecas, cinemas, ônibus? Sim, doutor, eu fico muito estressada quando eu não posso fumar. Qual é o cigarro do dia que lhe traz mais satisfação? O primeiro da manhã. Quantos cigarros você fuma por dia? 10. Você fuma com mais frequência pela manhã ou pela tarde? Pela manhã. Você fuma mesmo doente quando precisa ficar na cama a maior parte do tempo? Não, eu não fumo quando eu tô doente. Entendi. Então, senhora, segundo o teste de Fragenton, seu índice de... Acabou o seu grau tempo. de dependência é alto. Acabou o seu tempo. Acho que para ser a primeira vez. Continua na tela, não para de compartilhar. Tá bom. Vamos lá. Agora ele vai abrir uma outra parte para você, se você descer a tela até o final, que é o seu checklist. Bom, como é a sua primeira vez, né, a gente vai dar várias dicas aqui para você. Quando você chega, então, na sala, você lê o seu cenário de atuação, você lê as suas tarefas. Você tem que seguir as suas tarefas à risca. Por quê? Porque é isso que o Snap quer que você realize. Então, nessa estação, o que você tinha que fazer? Abordar adequadamente a pessoa em uso de tabaco, avaliar o grau de dependência nicotínica da paciente, que nesse caso você tinha de presente a escala aí, que é falar sobre o resultado para você embaixo, orientar adequadamente a paciente quanto às intervenções comportamentais que ela tinha que fazer, como você perguntou do café, achei que você ia começar a falar sobre isso, né? Então, ambientes que as pessoas estão fumando, ela começar a evitar. Se ela sempre fuma e toma o café, então, ela tentar tirar um pouco do café para ela ter menos vontade de fumar. Intervenções comportamentais seriam em relação a isso, com base na sua fase de prontidão da mudança, né? Que em nenhum momento foi abordada essa parte. Então, eu falava, eu sinto muito prazer, quero tentar, mas não foi investigado a fundo sobre isso e eu tinha várias respostas sobre as possíveis perguntas. Indicar tratamento medicamentoso e ou não medicamentoso. Pode voltar na tela lá para a gente ir acompanhando? Ele saiu? E você tinha que indicar o tratamento medicamentoso e ou não medicamentoso adequado. Não, só voltar na tela do checklist. Do checklist, por favor. Só que, deixa eu ver se tento aqui, porque estou Isso. permitir. Deixa Lá eu ver. em... Em cima, já. Isso. Pronto. Na plataforma, não, está no Meet. Lá na plataforma, lá em cima. A outra linha. Na plataforma. Lá em cima, o link azul. Aqui? Não. Lá na parte superior.
A segunda abinha do Google Chrome. A segunda linha. Deixa eu... A segunda aba do Google Chrome. Embaixo? Não, Não. lá em cima. Ai, La segunda ventana. venta, La que está en el medio, arriba. arriba. La que Ah, está en el solito. no estoy olhando nada aqui. Arriba. Esa. No, la otra. Essa é a primeira, do lado você tem uma, e depois são 3 abas que você tem, a do meio. Aí, doutor, aí. Essa, pronto. Isso. Agora Bom. desce um pouco, que a doutora liberou o checklist que está fazendo Sim. a correção agora. Já entendi, já. Vamos lá, então. E outra coisa que você tinha que fazer é indicar o tratamento medicamentoso e ou não medicamentoso adequado. A gente sabe que na anamnese tem muita coisa que a gente pode perguntar. Como você mesmo mostrou, dá para a gente ficar 10 minutos ou mais na anamnese de um paciente. Só que se eu ficar 10 minutos de anamnese, eu nunca vou aprovar a estação, porque a estação não se trata somente de acolhimento e anamnese. Então, eu tenho que fazer essa parte, que é muito importante, vale muito ponto, só que eu tenho que seguir com as tarefas. Se eu vejo que o tempo está correndo, que eu estou perdendo muito tempo aqui, eu tenho que avançar. Como foi sua primeira vez, tá tudo bem, mas para uma próxima você tem que ficar mais atento a esses detalhes, tá bem? Esse é o PEP, eu vou corrigir no PEP aqui com todo mundo, para a gente ver ponto a ponto do que faltou para ele, tá bom? Item 1, cumprimenta a paciente simulada, você cumprimentou, identifica, se identificou, se dirige à paciente simulada pelo nome pelo menos uma vez, você não chegou a me chamar pelo meu nome, pergunta e ouve com atenção o motivo de consulta, perguntou e ouviu com atenção. Vamos colocar satisfatório porque você realizou a maior parte dos itens. Estabelece contato visual e mantém postura empática ao longo da consulta, correto. Escuta a fala da paciente simulada sem interrompê-la, muito bem. Usa a linguagem acessível para com a paciente simulada, evitando termos técnicos de difícil compreensão. Muito bem. Evita atitude paternalista, condescendente e alarmista. Em nenhum momento deixou a paciente aflita e nem totalmente relaxada, mas seguiu a postura de médico, que era o que a gente estava falando. Vamos lá. Investiga o histórico. Aí começa a parte da anamnese. Investiga o histórico de saúde da paciente simulada, com antecedentes de ansiedade e depressão. Não perguntou. Uso de outras drogas, você perguntou. Uso de medicamentos, perguntou. Presença de sintomas respiratórios, perguntou. Realização de atividade física, perguntou. Uso de método anticonceptivo, não. Presença de comorbidades, perguntou. Perguntou 5 dos 7 itens, vamos colocar como parcialmente adequado. Investiga a motivação para a cessação do tabagismo e verbaliza o grau de motivação. Essa paciente estava em contemplação e preparação para a ação, que era da paciente simulada, né? Então, você investigou a motivação, ou seja, o que levou ela a querer parar de fumar. Na verdade, eu dei esse dado. Então, muitas vezes vai acontecer, quando você pergunta alguma coisa para o paciente simulado, ele começa a falar igual uma metralhadora, que era o caso dessa paciente. O que você tem que fazer? Se fazer de idiota e perguntar de novo. Então, ai, doutor, eu vim porque eu quero parar de fumar porque a minha amiga do trabalho, ela tá com câncer, não sei o quê. Entendi. E por que a senhora quer parar de fumar? Ela vai voltar a repetir. Por quê? O item não é escuta a motivação de cessação do tabagismo. O item era investiga. Por mais que você já escutou, você já entendeu, você tem que ser ativo na consulta. Volte e pergunte novamente, tá bem? Nesse item vai ficar como insatisfatório. Avalia o grau de dependência da nicotina. Aplica o teste de Fagerson. Identifica e interpreta o grau de dependência da paciente simulada. Você conseguiu que a gente liberasse o card ao falar a palavra que você queria esse teste, mas não conseguiu identificar e nem interpretar o grau de dependência da paciente, né? De dependência da paciente. Então, vamos colocar parcialmente adequado, porque só cumpre um de 3 itens. Informa os benefícios da cessação do tabagismo, melhora do hálito ou do odor corporal, redução da pressão arterial, que ela não precisava nesse caso, mas são benefícios, melhora do olfato, melhora do paladar, diminuição do risco de infarto, diminuição do risco de câncer, diminuição do risco de desenvolvimento de doença cerebrovascular, diminuição do risco de desenvolvimento de doenças respiratórias, como o DPOC ou enfisema, diminuição do risco de adoecimento respiratório ou desenvolvimento de tabagismo pela filha. Essa informação, né, na verdade, não estava, foi um erro do INEP, que a gente vai falar depois, né? Esse checklist é do Rivali da INEP, foi tomado no ano de 2021. Solicita exame físico da paciente, não solicitou.
Convida a paciente simulada para participar da atividade em grupo de cessação de tabagismo na UBS, não convidou. Recomenda medidas não farmacológicas à paciente simulada, fazer atividade física, ter alimentação saudável, fazer atividades que evitem ganho de peso nessa fase, evitar situações estressantes, mudanças comportamentais, como, por exemplo, eliminar cinzeiros, isqueiros, adiar o primeiro cigarro do dia, não chegou nessa parte. Indica o tratamento medicamentoso disponível no SUS, que seria a bupropiona, adesivos de nicotina ou goma de nicotina, orienta sobre possíveis efeitos adversos da medicação, como, por exemplo, boca seca, insônia, tontura, cefaleia, aumento da pressão arterial, dispepsia, náuseas, vômitos, enxaqueca, dor abdominal, constipação, irritação de pele, manchas nos dentes e perda de peso. Não solicita nenhum exame laboratorial, você em algum momento chegou a cogitar em pedir, mas acabou não pedindo nenhum exame laboratorial, e não solicitou nenhum exame de imagem. Se você fizer clique em análise de resultados, gera um gráficozinho sobre o seu desempenho nessa estação. Pode clicar? Sim. Bom, então, quando você for repassar esse tema, você sabe que acolhimento você foi super bem, que eu falei que aqueles pontos que não dá para perder, só que você falhou muito na anamnese, no que seria o exame físico que você não pediu em momento nenhum, não chegou a realizar a conduta terapêutica, então você consegue perceber que o seu grande erro foi não ficar atento nas tarefas, você ficou 10 minutos contados no relógio somente de anamnese. Anamnese e acolhimento é muito importante, mas não define a sua estação. Tá bem, doutor? Esse é o ensinamento que você leva de hoje do seu treinamento. Como eu falei, foi uma estação do próprio Revalide NEP, a gente entrou no vídeo, viu as falas do próprio ator, então você acabou de fazer um teste como se fosse na íntegra. Parabéns pela coragem de estar participando aqui com a gente, tá bem? É o primeiro. A nota 53, não foi? Não dá, tá. Isso, sua nota nessa sessão foi 53%, um pouco acima da metade, tá bem? Ah, tá. Para ser o primeiro ficou mais ou menos. Aí, Tá ótimo, ótimo. pode parar de compartilhar a tela agora, volta lá no Meet. Tá bom. Volto aqui. Pronto, já? Parar a apresentação. Tá vendo aí embaixo? Isso. Bom, algumas pessoas estavam com a mão levantada. Ana Clara Souza Borges Reis. Quer falar alguma coisa, Ana? Acho que apertou sem querer. Não, já apertei sem querer, desculpa. Não, nada. Maidi? Eu quero participar. Ah, sim. Tá bem, Maidi. Bom, agora a gente vai estar dando início ao próximo checklist, tá bom, gente? Só tem mais alguém de mão levantada? Fernanda Cócio. Pode falar, Fernanda. Eu tenho uma pergunta. No Ministério de Saúde fala acerca de raios X de tórax para pacientes que são fumantes. Você também tem que pedir? Ela tinha 34 anos, né? Ela tinha 46 anos, não tinha nenhum sintoma respiratório, nenhuma queixa respiratória, não tinha tosse. Se fosse perguntado qual era o desempenho dela ao subir escadas, por exemplo, também tinha a resposta que ela não tinha nenhuma falta de ar, e então não tinha nenhuma necessidade de você estar pedindo um raio-x de tórax nesse tipo de paciente, tá bem? Não sei se eu respondi sua pergunta. Tá bom. Crisnete César da Rocha. Não, perdão. José Galarza. Pode perguntar. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Então, eu tenho uma dúvida muito grande, que eu tô vendo os vídeos de vocês há vários dias, aí tô gostando muito. Eu queria saber, na parte da apresentação, quando a gente se apresenta para o paciente, eu vejo que alguns falam, por exemplo, meu nome é fulano de tal, eu queria saber seu nome, sua idade, estado civil e profissão, tudo de uma vez. Aí, por exemplo, na estação que você fez agora, o menino, ele ficava perguntando coisa por coisa, e você respondia. E eu queria saber se no momento da prova é assim, ou você pode perguntar coisinha por coisinha. Você pode fazer o que você se sentir livre no dia. O nosso conselho é fazer perguntas em blocos. Dá para fazer a estação inteira fazendo perguntas em blocos? Não. Porque quando você começa a perguntar muita coisa, o paciente simulado, lembre-se, ele não é um ator de alto padrão, ele não é da área de medicina. Então, muita coisa que você fala, por exemplo, se você falar, você teve dísnia,
provavelmente não vai ter resposta para isso no script, mas se você perguntar, você teve falta de ar, vai ter uma resposta para isso no script. Lembre, não é alguém da área de medicina. Em relação às perguntas simples, que ele vai entender, nome, idade, profissão, estado civil, você pode fazer em bloco e é melhor. Por quê? Na verdade, a gente não está interessado, né? Que o INEP não nos ouça, mas a gente não está nem aí. Porque ele está falando, o que a gente quer, o que vocês perceberam, verbaliza não é o que o paciente fala que verbaliza, não pontua o que o paciente fala, pontua o que você fala. Então, não importa até se ele não pegou o que você falou, se ele falar, repete a pergunta, por favor, o importante é que no seu vídeo vai estar lá que você perguntou. O que você puder perguntar em bloco, pergunte. Ainda mais que essas perguntas iniciais não vão mudar nada na sua conduta. Então, chegou lá, né? Oi, boa tarde, sou a doutora Evelyn, responsável pela sua atenção aqui na unidade de saúde. Sente, por favor, qual o seu nome, sua idade, sua profissão, seu estado civil e procedência? Talvez ele nem tenha resposta para tudo aquilo. Talvez ele fale só, José, 42 anos. José, 42 anos, da Bahia. Às vezes só vai falar José. Então, é isso que a gente está falando. O que ele fala não vale ponto, vale o que você fala. Quanto mais rápido você usar o seu tempo para perguntar as coisas, melhor vai ser para você, tá bom? Perfeito. Outra coisa também, no momento do exame físico também, eu tenho uma dúvida muito grande. Uhum. Porque eu vejo pessoas, por exemplo, falam, fala ectoscopia, fala orofaringe, inspeção, palpação, percussão do tórax, assim, do abdômen, depois vai nos membros inferiores. Você pode falar tudo em bloco, porque eu vi que eles te passam ali, né, o papelzinho onde está o exame físico. Uhum. E me falaram que se você pega e lê, você já perdeu os pontos se você não pede as coisas em bloco. Isso é verdade também? Ó, mudou o padrão do Revalida. Então, tinha muita reclamação em relação a isso, porque a pessoa ainda estava falando, estava pensando, já te entregava um impresso, aí você pegava o impresso e depois você perdia todos os pontos que você pegou o impresso onde terminar o seu raciocínio. Então, mudou agora o padrão. O que acontece? Você está lá fazendo a prova, e aí você começa a pedir o que você acha que é interessante na sua cabeça, né? Ah, eu quero pedir exame físico respiratório, eu quero pedir inspeção, escutação, percussão, palpação. Ah, eu também quero ver o pé do paciente. Na sua cabeça, aquilo é importante. O que vai acontecer? Não vão te dar um impresso. Eles vão perguntar para você, terminou o seu raciocínio? E é aquilo, você tem 1 segundo para você decidir, terminei meu raciocínio? Se sim, ele te entrega o impresso daquilo que você falar depois que você está com o papel na mão, acabou seus pontos. Então, na hora que você pegou o impresso, eu pedi só o exame físico do aparato respiratório, pedi que queria ver o dedão do pé do paciente. Chegou lá, tem um exame abdominal, e tem uma hérnia umbilical aqui, aí você leu ali, já era aquele ponto. Você sabe que aquilo ali você tinha que ter perguntado e você não perguntou. Não adianta você falar naquele momento, eu também quero o exame abdominal, pode até falar. Você não vai conseguir esse ponto, porque eles estão vendo que você está com o papel na mão, tá bom? Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Não, a ideia é sempre você fazer, quando você vai pedir o exame físico, é outro momento que você pode trabalhar em bloco. E aí o que acontece? Por exemplo, você tem que ir conforme a queixa do paciente. Essa mulher, por exemplo, ela era uma paciente fumadora de hierarquia, né? Ela vinha fumando há muito tempo já e fumava no mínimo uma cartela por dia. Ela não sabia dizer quanto tempo, mas ela estava fumando há muito tempo, já tinha dente amarelo, tinha mau hálito. Então, na hora de eu pedir o exame físico dessa mulher, eu vou pedir do aparelho respiratório mais específico, vou destrinchar na hora de eu falar sobre o aparelho respiratório, mas eu não preciso falar, eu quero ver as genitais da minha paciente, inspeção estática, dinâmica, eu quero fazer o tato vaginal, porque aquilo não vai mudar em nada essa estação que você tá. Você pode verbalizar, porque se por acaso deu uma louca lá no INEP, colocou o exame genital, você verbalizou, só que não vai estar destrinchado. Nesse caso, por exemplo, você tem que criar um packzinho na sua cabeça e falar. Vou dar o exemplo aqui, né? Bom, gostaria de fazer a ectoscopia do meu paciente a nível cefalocaudal, observando pele, mucosa, signo de desidratação e alteração de coloração de pele. Sou uma criança, vai sempre falar, quero uroscopia, otoscopia, rinoscopia. O que mais que eu quero ver? Ou seja, você vai pensando no corpo todo, da cabeça aos pés. Quero buscar adenomegálias, no caso dela, quero fazer o exame físico do aparelho respiratório, com inspeção, escutação, percussão, palpação. Do aparelho cardíaco, abdominais, genitais e de membros buscando signo de edema e TBP. Você fala que você quer exame do corpo inteiro. Precisa ou não precisa? Mas o que aconteceu? No aparelho respiratório você destrinchou. Você falou tudo o que pode ter importância na pessoa que fuma há muito tempo. O restante pode ter alguma coisa. Pelas dúvidas você falou, entendeu? E quanto mais Então, rápido você treina, mais rápido você vai conseguir pedir no dia. E aí não importa se a pessoa entendeu ou não. Se não te der o ponto, tá lá que você falou. Então, por exemplo, se é de abdômen agudo, aí você fala
tudo, mas aí você verbaliza mais o que é abdômen e o toque retal também, né? E se tiver necessidade, sim, se você acha Se que tiver. isso, se você acha que tem necessidade do toque retal nesse caso, e no caso é isso, você já ia falar só, quero exame físico do aparelho respiratório, cardíaco, abdominal, com inspeção, escutação, percussão, palpação superficial e profunda, buscando pontos dolorosos. Quero fazer sinal de Piparote, se você achar que pode ter uma possível oscite. Quero fazer sinal de Jordani. Se você achar que está indo para o lado da apendicite, você já pode falar o sinal específico que você está buscar. Então, você tem que se direcionar para o caso. Você pede exame físico de tudo, só que você destrincha o que você precisa destrinchar. É isso. Entendi. Então, quando bom? tem alguma coisa ali, você pede do órgão. Obrigado, viu? Nada. Bom, vamos lá, gente. Perdão, perdi o nome de quem era que ia entrar agora comigo para fazer checklist. Mairi era? Sim. Mairi. Bom, Mairi, você já está inscrita na nossa plataforma? Sim. Bom. Só uma dica também, tô vendo que tem bastante gente aqui que não é do Brasil, são estrangeiros. Geralmente o cenário de atuação e as tarefas é um pouquinho largos. Então, não tem nenhuma pontuação que fala que você tem que ler esse cenário de atuação e tarefas em voz alta. Eu acho que se vocês lerem mesmo em pensamento, eu acho que vocês vão ganhar tempo. Então, uma coisa que a gente fazia, pelo menos é uma estratégia que eu usava quando eu estava na Argentina. Então, quando eu tinha que ler alguma coisa muito grande e rápido, eu lia mentalmente. E se é uma coisa que a gente tem que ir falando, às vezes a gente fica pensando na palavra, não sai, e aí você perde esses 10 minutos. Só tenta fazer dos dois jeitos e comparar, que pode variar de pessoa para pessoa também. Isso. A ideia de você já começar a estação lendo é quebrar o gelo, né? Quebrar o medo. Porque é um momento de muita tensão, gente. É um momento que vai estar nervoso demais, boca seca, tremendo a perna, taquicardia, passando mal, vontade de cair no chão, de vomitar. E aí, o que às vezes a gente fala é isso, se você começa a ler antes, em voz alta, a voz sai trêmula nesse momento. E na hora que você começa a falar com o paciente, você conseguiu recuperar um pouco de fôlego. Mas como o Daniel falou, não tem uma regra na Revalida que você tem que ler o cenário de atuação e tarefas em voz alta. Se você faz o teste, você se sente bem lendo em voz baixa, lê em voz baixa, como vocês se sintam melhor, tá bom? Mairi, você já está na nossa plataforma? Sim, eu estou. Já faz parte do nosso projeto? Então, eu vou te mandar o código, tá bom? Ao chat? E você já é inscrita na nossa plataforma, né? Você já participa dela? Eles me ativaram hoje. Ah, perfeito. Então, eu vou te mandar... Você sabe como abrir códigos na plataforma Sim. já? Então, Sim, aprendi. Estou te mandando o código. A Evelyn está treinada em falar acelerado. Gente, eu só assisto o vídeo aula no 2.0, escuto o áudio no WhatsApp no 2.0, então isso é uma habilidade que você tem que desenvolver também no dia da prova, porque é isso. Tem coisas que você tem que estar muito atento para o que o paciente fala. Por quê? Porque às vezes te direciona para um caminho ou outro a resposta dele. Então, como eu falei, coisas que não vão mudar nada, como, por exemplo, seu nome, sua idade, sua procedência, sua profissão. Em preventiva, na verdade, muda, né? A procedência fala muita coisa do paciente. Você fala, eu sou do interior de Manaus, você já fala, malária aqui, tem alguma coisa nesse sentido. Ou dependendo da área, né, você pode botar febre amarela. Mas na hora que você for destrinchar as perguntas mesmo da anamnese, aí vocês vão com calma. Mas na hora de pedir exame físico, gente, treina muito em casa, faz o packzinho igual, todo mundo tem que criar um packzinho na sua cabeça de você pedir exame do corpo inteiro muito rápido. Porque aí o tempo que sobrar, você consegue pensar na sua conduta terapêutica, no seu exame laboratorial, no seu exame de imagem, mas você não perde tempo no exame físico, não fica... eu quero exame respiratório e... Não, vai treinando, tá bom? Vamos lá, então, Maine. Tá pronta? Tá preparada? Sim, estou pronta. Um pouco nervosa. Esse é o primeiro checklist também? Não. Bom, então, vamos lá, tranquila. Quando vou soltar aqui o tempo, você já sabe como funciona, né? Tá frente a uma sessão de preventiva. Quando apitar o sino, se apresente. Candidata, seu nome completo, e aí sim você começa a ler o seu cenário de atuação e suas tarefas, tá bom? Tá bom. Perfeito. Vamos lá, 1, 2, 3 e vai. Boa noite, Mairi Vargas Normani, candidata para revalidação. Você é médico de uma equipe de saúde de família e conduzirá a consulta de uma mulher de 62 anos que retorna para mostrar resultados de exames complementares. Considere
atua, conta com equipe matricial, grupo de tabagismo, etilismo, também conta com um hospital de referência em cirurgia oncológica, cuja consulta ambulatória pode ser solicitada. Realiza o atendimento da paciente, interpretar os exames complementares trazidos por ela, verbalizando os diagnósticos para o examinador e comunicar de forma adequada o diagnóstico para a paciente, verbalizar as condutas, as orientações necessárias para a paciente, responder eventuais dúvidas enlaçadas por ela, verifica se existem ações de prevenção de saúde a serem realizadas, tá? Boa noite, sou Maíli, médico da UBS, vou realizar o atendimento de você. Por gentileza, me fala seu nome, idade, profissão, estado civil. Olá, doutora, boa tarde. Eu sou a Maria do Socorro, tenho 62 anos, sou costureira e casada. Tá bom, Maria, e como posso te ajudar? O que aconteceu? Então, doutora, eu vim hoje para trazer os resultados do exame que a senhora me pediu. Mas que exames ruins de se fazer, hein? Nem inventa de me pedir mais nada, porque ó, foi a primeira e última vez que eu fiz esse tipo de exame. Não quero mais saber nada disso. Tranquila, Maria, nós vamos te interpretar e vamos ajudá-la, tá? Mas pode me mostrar os exames complementares? Ah, tá aqui na minha bolsa, eu tô pegando. Tá bom, temos uma mamografia para rastreamento VIRAT5, a corpo citopatologia oncótica sem alterações, tá? Antes de falar dos resultados, eu quisiera perguntar algumas coisas, tá? Você, nesse último tempo, sentiu alguma moléstia, febre, náuseas, dor, sentiu que saiu algum caroço aí pela mama, teve secreções vaginais, algum tipo de lesão na pele? Ai, doutora, eu tô sentindo um incômodo aqui no meu peito, sabe? Mas do lado esquerdo. Não sei se é dor, assim, é um incômodo mesmo. É só incômodo. Você notou se era um carocinho? Qual o tamanho? Ele a pele dessa região cambiou de coloração? Tem talvez secreção, sangue, saída por esse lugar? Olha, em relação ao aspecto da minha pele, tenho até vergonha de falar, doutora, mas meu peito tá igual as minhas mãos, sabe? Tá todo enrugado, parece até uma laranja. Às vezes meu esposo, ele quer fazer umas coisas assim comigo, eu não tenho nem coragem de tirar a roupa, doutora, com esse meu peito feio assim, coisa de velho, né? E em relação a sair alguma coisa do meu peito, às vezes eu percebo que a minha blusa fica meio melada, sabe? Não sei se é alguma coisa que tá saindo do meu peito, mas é só de um lado, estranho, né? Não tenho mais idade para estar saindo leite. Tá bom, Maria. Então, e somente acomete esse peito ou acomete outro também? Eu percebo tudo só do lado esquerdo. Então, só do lado esquerdo, tá? E, por favor, me fala, quando foi a data da última menstruação? Seus ciclos foram regulares e irregulares? Ó, doutora, tenho uma idade já, né? Já tô em menopausa, já tenho uns 12 anos, doutora. Tá, e você fez agora algum tipo de método hormonal? Ou está fazendo, e antes disso, você fazia algum tipo de método contraceptivo? Antes da Antes menstruação? desses 12 anos atrás, aí eu nem lembro, doutora, tem tanto tempo. Eu acho que eu tomava alguma pílula, não lembro mais, não. Tá bom. E você já fez o Papa Nicolau e as mamografias antes ou agora é a primeira vez? Foi a primeira vez que eu fiz, a senhora nem inventa de me pedir de novo, viu? Porque foi muito chato fazer esses exames. Tá bom. Você teve gestações anteriores, cesáreas, partos, abortos? E isso, eu tive 3 filhos por parto normal. Tá. E teve alguma intercorrência, algum problema durante as gestações? Não, tudo perfeito. Tá. E você tem alguma outra doença, diabetes, hipertensão, câncer? Faz uso de medicações crônicas? Não, doutora, não tenho nada, não tenho nenhuma doença, não tenho nenhum câncer na minha família, não tomo nenhuma medicação, sou super saudável, a senhora sabe. Tá. Então, para a família, ninguém tem nenhuma doença, né? Você tem alergia a alguma medicação? Não Cirurgias consta no prévias, script. internações anteriores? Tá? Não consta Você no trouxe a script. carteirinha das vacinas? Doutora, não trouxe, mas tá tudo em dia. Inclusive, eu tenho todas as doses do Covid-19, viu? Tá bom. Você fuma, bebe, faz uso de drogas? Não consta no script. Então, como é sua alimentação? Você faz atividade física?
Olha, doutora, em relação à minha alimentação, né, eu tô comendo mal já tem uns dias e queria até comentar isso com a senhora, porque eu tô me sentindo muito cansada, sabe? Não consigo nem preparar meu próprio alimento, não consigo comer, eu como qualquer besteirinha assim para encher minha barriga, e eu não sou assim, sabe? E venho baixando até de peso, que eu não consigo comer direito mais, não sei se é normal. E essa perda de peso, há quanto tempo aconteceu? Você logrou aferir o peso? A quantos quilos você até agora perdeu? Não conta no script quantos quilos, mas já tem uns 3 meses que eu tô me sentindo assim. Tá bom. Então, as tarefas. Então, eu vou solicitar um exame físico, a senhora autoriza? Autorizo. Vou me lavar as mãos, aquecê-las, vou me posicionar à direita do paciente. Além disso, vou solicitar um auxiliar de enfermagem e vou precisar as sinais vitais da paciente, pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, saturação, temperatura. Eu quero também solicitar peso e IMC. Eu quero solicitar um exame físico geral, ectoscopia. Eu quero uma dermatoscopia da mama, das duas mamas, e eu quero fazer um exame de mama completo. Mais alguma coisa? Somente isso. Os 2 caras. A paciente está com 62 quilogramas, com índice de massa corporal adequado. Pressão arterial está no limite. Frequência cardíaca normal, sem febre. E o demais está normal. Exame mamário, temos as mamas, presença de abaulamento, retrações, assimetria, inspeção estática e dinâmica das mamas, palpação, nódulo em quadrante superior direito, imóvel, duro, pétreo e aproximadamente 1,5 centímetros. Presença de descarga papilar e a expressão axilas com linfonodos aumentados, tá? Então, Maria, eu vou fechar a porta do consultório, vou solicitar que volte para a cadeira, fique à vontade, vou trouxer um copo de água, um lençol de papel. Nossa, doutora, para que tudo isso? Tá tudo bem? Maria, eu quero perguntar, você quer saber tudo da sua doença? Você lhe preocupa alguma coisa sobre Como sua assim, doença? Eu tô doente, doutora? É mesmo, Maria. Eu quero dar-te o resultado, quero falar do resultado dos exames que você fez, tá? Tá bom. Então, a mamografia está alterada e temos um BRCA5, que significa que tem um câncer de mama, tá? Então, O quê? Um câncer de mama, doutora? Como sim, assim câncer de mama? um Eu câncer, vou morrer? esse caroço que você tem, eles fizeram todos os estudos para chegar a essa classificação, a esse diagnóstico, tá? Então, eu vou te dar, vou acolher as emoções da paciente, vou ofertar um copo de água, vou dar um minuto para ela. Mas, Maria, eu quero te explicar que agora nós vamos fazer tudo por você, vamos ajudá-la, vamos agora te encaminhar para um oncologista, e vamos também encaminhar-te para o psicólogo, eles vão fazer um segmento com você para ajudá-lo, tá? Não, doutora, como assim? A senhora falou que eu tenho câncer. Isso é culpa minha, né? É porque eu não vim aqui no médico, não é? O meu esposo falou para eu vir no médico, mas eu só queria saber de ficar fazendo minhas costuras, e agora eu tô aqui, eu tô com o pé na cova, a senhora tá dizendo que eu vou morrer, é isso? Vão cortar os meus 2 peitos fora, eu vou morrer, doutora? Não vai morrer, isso vai determinar o oncologista, tá? Nós agora te vamos encaminhar e vamos fazer tudo por você, estamos aqui para ajudá-la, tá? Por que eu tô tendo isso, doutora? É por causa desses agrotóxicos que coloca no alimento, não é? Nesses negócios de hormônio de frango, esse negócio, não é? O câncer de mama pode ser a causa de geneticamente, sua mãe, alguém da família pode ter algum antecedente de câncer, pode ser também pelo fato ambiental, pela alimentação, uma menarca precoce, ou seja, a menopausa veio muito antes e terminou muito tarde, tá? Então, tem muitos fatores que podem dar esse câncer de mama, tá? A senhora talvez tenha alguma dúvida a mais? Não tenho mais nenhuma dúvida, doutora. Preciso do Então, meu tempo.
como temos esse diagnóstico, vamos fazer Mas eu vou mais super bem. as dúvidas. Foi super bem. Bom, continuar compartilhando a tela para os seus companheiros verem. Tá. Vamos lá. Bom, tá vendo o Pepe? Bom, você Sim. conseguiu liberar todos os seus cards, isso é um bom sinal. Então, vamos lá. Primeiro item, cumprimenta a paciente, identifica-se de maneira cordial e identifica a paciente, sim. Pergunta e ouve com atenção o motivo de consulta, sim. Usa linguagem acessível, evitando termos de difícil compreensão e evita interrupções desnecessárias, perfeito. Estabelece contato visual e mantém postura empática ao longo da consulta, sim. Pergunta por qual motivo a paciente realizou os exames do impresso 1. Verbaliza o achado do BIRAD-5 e explica ao paciente de forma fácil o que isso significa. Bom, vamos lá, esse item teve algumas falhinhas. Então, ela traz os exames para você, mas você podia ter questionado em algum momento, mas por que mesmo que eu te pedi esses exames, Maria? Me ajuda a lembrar, você já foi direto, ou seja, você não perguntou para ela o motivo, mas você foi investigando através da anamnese o possível motivo de você ter pedido aquilo. Você perguntando todos os aspectos da mama, né? Era justamente, ela ia te dar a resposta, só que do lado inverso. Mas, como não chegou até esse momento do vídeo de você verbalizando, por que mesmo que eu te pedi esses exames, você não ganharia esse ponto. Verbaliza o achado do BIRAD-5, você verbalizou que estava isso no exame dela, e explica ao paciente de forma fácil o que isso significa, né? Que seria na hora que você deu o diagnóstico dela do câncer de mama. Lembrando sempre falar de uma forma bem tranquila em relação a isso. Foi super bem, verbalizou que ia fechar a porta, ia tranquilizar a paciente. Próximo item. Pergunta sobre diagnóstico de comorbidades, perguntou se ela tinha alguma doença, e uso contínuo de medicações, perguntou. Questiona a paciente sobre status vacinal e doses contra a Covid-19. Nesse caso, você perguntou somente sobre status vacinal, e não perguntou sobre o Covid-19, gente. Lembrando que a gente acabou de sair dessa pandemia, né? Ainda tem vários casos dando volta. Vamos agregar isso nos nossos checklists, tá bem? Tá vendo que esse item não tem item 1 e item 2 como são os outros. Era um ponto completo. Como não fez ele completo, não tem parcialmente. Vai ser como insatisfatório. Questiona sobre alterações na mama. Retração cutânea, dor, inversão de mamilo, hiperemia, descamação ou ulceração do mamilo, secreção papilar, edema cutâneo na pele, semelhante a uma casca de laranja. Você perguntou o aspecto, que eu falei, que parecia uma casca de laranja, perguntou se tinha saindo secreção, perguntou se eu tinha alguma dor, né, que foi o motivo de consulta, e se eu senti algum caroço. Você falou mais algum que eu não estou me lembrando? Eu não falei da consistência, mas não está na pontuação. Não. E do edema e da hiperemia. Da hiperemia você chegou a perguntar? Eu digo porque eu não lembro dessa pergunta. Não falei hiperemia, não falei edema. Perfeito. Falei. Como você não falou todos os itens, mas falou 3, vamos colocar parcialmente adequado. Solicita exame físico e exame físico estático e dinâmico das mamas. Essa é a palavrinha-chave que você tem que usar quando você vai falar da mulher, né? Então, se é de vulva também, eu quero fazer exame do sistema ginecológico da paciente, exame estático, exame dinâmico. Das mamas também, exame estático e exame dinâmico. Coloca a mão na cintura, se inclina para frente, coloca a mão atrás da cabeça. Não foi verbalizado isso. Então, vamos pontuar somente o exame físico. A parte da mama, como não falou que era estático e dinâmico, não vai valer, tá bom? Tá. Procede com a comunicação correta da notícia para a paciente. Protocolo Spikes, muito bem utilizado aqui. Prepara o ambiente, fecha a porta para evitar interrupções ou comunicando à equipe que não pode ser interrompido agora. Você fechou a porta. Verifica que o paciente quer saber sobre o problema atual. Você perguntou. Pergunta se a paciente deseja saber mais sobre a sua condição de saúde. Convida ela, convidou também. Procede com a comunicação da má notícia com empatia. Calma, sem termos técnicos, muito bem. Respeita as emoções da paciente, oferecendo lenço ou copo de água. Nesse momento, você usou a técnica de ter mais tempo, né? Você falou, eu vou fazer isso, isso e isso. Se no dia da prova cair um protocolo Spikes, o paciente começar a chorar, não corte o choro em momento nenhum, tá bem? O paciente precisa ter um momento dele de choro. Ele não vai chorar por 2 minutos, não se preocupa. Ele deve ser instruído para chorar por 10 minutos, por 5 minutos, ou fazer um momento de silêncio abaixando a cabeça. Esse momento tem que ser respeitado, você tem que ficar totalmente calada nesse momento, respeitando o tempo do paciente.
tá bem? Você, nesse momento, você vai perder esse item porque você falou, eu vou fazer isso, 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 só que você não fez. E isso era uma coisa que você tinha que demonstrar nesse momento. Último item, compartilha com a paciente os próximos passos, resumindo a situação atual e abrindo para dúvidas. Você fez só o item 4, que você verbaliza que vai fazer, só que não deixou a paciente expressar a verdadeira emoção dela. Esclarece sobre os fatores de risco para câncer de mama, você verbaliza. Informa a paciente que será necessário a realização de uma biópsia. Não lembro de você ter solicitado biópsia. Você solicitou? Tudo bem? Solicitou, mas não lembro. Sí. No, biopsia no, esqueci. Tá bem. Oferece o auxílio de apoio matricial, psicólogo ou psiquiatra, você disse, e orienta sobre manter o tratamento para hipertensão arterial sistêmica. Nesse caso, foi um erro do ator, ou erro meu, que eu falei que não constava no script, depois eu vi que estava no script sim. Você ganha um ponto completo pelo erro do ator. Acontece no INEP, gente, acontece no treinamento. Evita culpabilizar a paciente e acalma. Na hora, isso que a gente falou, da ação paternalista, da ação alarmante que vocês têm com o paciente ali. Estou lá para fazer o termo técnico. Ah, a culpa é minha, a culpa é de não sei o quê. A senhora se acalma, a gente vai seguir as condutas, não sei o quê, foi super bem nisso. Não solicitou exames laboratoriais e não solicitou mais nenhum exame de imagem nesse momento, né? Você tinha que falar que ia ter que pedir a biópsia, mas não pediu dentro dessa consulta, por exemplo, quero uma placa de tórax, não falou isso. Vamos ver a análise do seu resultado. Ó, acolhimento não chegou ao 100%, mas também está acima da linha de segurança, então tá bem. Exame físico caiu porque não... A doutora não apertou ainda no análise. Ai, perdão. Desce lá, Meli, isso, clica nesse azulzinho aí, análise de resultado. Na parte inferior, central. Embaixo de tudo, embaixo do seu PEP tem esse retângulozinho, análise de resultados. Desce, desce, Aí, desce, desce, aí desce, embaixo. desce, 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 desce. Bem inferior, isso. Pode clicar, análise de resultados, para abrir o seu gráfico. Conseguiu? Ali. Olá. Oi, Mandy. Ali mesmo onde você está com o mouse, análise de resultados. Sim, eu queria fazer uma reclamação. Na parte Pode. dos spikes, eu falei, ofertei o lençol, ofertei copo de água, e eu acho que teria a pontuação total. Foi exatamente o que eu falei para você, foi devido ao item 4, que você só verbalizou o que você fazia. Você falou, eu vou deixar a paciente o tempo dela, fazendo não sei o que lá, não sei o que lá, e você continuou falando, né? Então, isso que eu falei, é um momento que você tem que respeitar a emoção da paciente ao receber o resultado. Você não deixou eu expressar, por exemplo, eu tinha ali no meu script que eu tinha que começar a chorar, eu não tive tempo de chorar, porque você continuou falando por cima da paciente, como eu falei. No dia do INEP, se acontecer isso, não corte o paciente, deixe ele expressar todas as emoções que ele tem. Ninguém vai ficar 2 minutos chorando ou 2 minutos em voto de silêncio. Vai ser 10, 15 segundos, tá bom? Por isso que não foi totalmente. Bom, então a gente estava lendo o seu gráfico. Em acolhimento, faltou um pouco de pontos. Exame físico, não conseguiu a pontuação total devido a que na hora que você pediu o exame de mama, você não falou que era estático dinâmico. A conduta foi bem, foi acima da linha média, né? Pode melhorar um pouquinho, e foi super bem não pedir exame laboratorial e nenhum exame de imagem dentro daquela consulta. Como eu falei, tem necessidade de pedir uma biópsia, mas esse exame de imagem que a gente está falando aqui é, por exemplo, você não falou, eu quero um raio-x, eu quero uma ressonância, então, que era dentro daquele momento ali, né? Tá Isso. Bom, pode parar de compartilhar se você quiser. Você está de parabéns, a sua nota nessa estação foi 75%, acima da nota de corte do último Revalida INEP. Muito bem. Tá bom, obrigado. Não, de nada. Vamos ver aqui os comentários. Estão rindo da minha atuação, né, gente? Doutora Evelyn entrou na personagem mesmo. Gente, muito melhor que atores do INEP. Evelyn já me fez chorar, já fiz o Daniel chorar, gente, uma vez. Fiz um protocolo Spike com ele que ele ficou em choque. Mas é isso. Bom, tem alguém com a mão levantada? José Galarza, quer falar alguma coisa? José? Eu acho que já tava o dele. Não, apertei sem querer, desculpa. Não, tudo bem. E tem Thaidise Geraldi também de mão levantada. Oi, estão me escutando?
Sim, Thaís, você pode falar. Evelyn, eu não sei se vocês falaram antes de eu entrar, mas eu queria saber como é a plataforma. Porque, por exemplo, dá para eu fazer sozinha os treinamentos ou sempre eu vou ter alguém? Como é? Oi, Thaís. Hoje a gente não falou sobre isso, aqui a gente vem falando Ah, tá. sempre, mas não tem nenhum problema. Não, você sempre tem que ter pelo menos um companheiro para treinar. Você não consegue usar a plataforma sozinha. Por quê? Porque a gente está treinando você para a segunda fase. E para o treinamento para a segunda fase, você precisa ter, no mínimo, uma pessoa para você treinar. Já que, quando você chega lá no dia, por exemplo, aqui, era uma sessão de câncer de mama. Não é que você vai chegar dentro de uma sala, que só vai ter você vai olhar para a parede e vai começar a falar câncer de mama dissertando. Não, é uma estação. Quando você entrar lá, vai ter um paciente, você é a médica sendo avaliada, uma pessoa com cardio, um monte de gente filmando. É outro padrão de prova. Não dá para estudar sozinho, como é na primeira fase, né? Que a gente senta lá, faz questão sozinho, assiste videoaula e pode ficar quieto em silêncio o tempo todo. Aqui a gente tem que falar e tem que interagir com alguém. Tem que ter esse vai e volta, vai e volta. Não basta você só saber o conhecimento teórico sem saber colocar na prática. Tá bem? Tá. Mas daí, por exemplo, eu assino a mentoria, por exemplo, minha amiga assina a mentoria. Daí a gente entra e, por exemplo, vem todo o script do que ela vai falar para mim, é isso. Isso, tem todo o script. O pessoal que fez o checklist hoje não sabia o que estava no script, né? Porque eu era avaliadora deles. Eu tenho acesso ao script, eu tenho acesso ao PEP. Se você for treinar com a sua amiga, compartilha. E vocês, Pode falar. Vocês, por exemplo, assim, todo dia tem uma liberação dos temas que é para eu estudar isso, porque eu tenho dificuldade nisso, de selecionar qual tema eu vou estudar hoje, entendeu? Para a prática. Não, Thaís, a gente não trabalha com cronograma de estudo. A nossa plataforma, sim, ela trabalha vendo a sua dificuldade, né? Então, só voltando para responder o que eu estava falando. Então, você, como avaliadora da sua amiga, você vai ter acesso às falas, você vai ter acesso ao PEP. É o que acontece. Vamos dizer que eu fiz o caso clínico com você faz parte da nossa plataforma, você não é só uma convidada. Você tem uma conta lá na plataforma, e quando eu te tomo um checklist, a sua amiga, seja quem for, se você foi mal nele, o que é mal? Você ir abaixo da sua linha de segurança. Essa linha de segurança foi pensada calculando a nota de corte do último revalida, 66,025. Se você está abaixo dela, quer dizer que você não está bem nesse tema. Ele vai aparecer lá na sua página inicial, ali um lembrete, que você tem que repassar aquele tema. Só que é uma plataforma super inteligente. Então, o que acontece? Quando você olha lá, nossa, tenho que repassar câncer de mama. Não é que você tem que sentar e assistir 1h30 de videoaula de câncer de mama. Como eu falei, é uma plataforma inteligente. Quando você clicar nela, você vai relembrar o que aconteceu quando você entrou naquela estação. Pô, fui super bem em acolhimento, fui super bem no exame físico, lembrei que eu não tinha que pedir exame laboratorial. Nossa, mas eu fui super mal no protocolo Spikes, não soube usar ele no dia. Então, o que você vai fazer? Não é que eu tô mal em câncer de mama, é que eu tô mal no protocolo Spikes. Então, você vai revisar protocolo Spikes. Mesma coisa qualquer outro tema, apendicite. Nossa, fui super bem no acolhimento, mas fui muito mal na anamnese. Mas, mesmo indo mal na anamnese, eu consegui pedir um bom exame físico, pedi o exame certo, dei a conduta terapêutica, tudo certo. Mas a minha anamnese eu tirei 10%. Fui mal. Então, o que ia acontecer? Você não tem que assistir aquela videoaula enorme de tudo que é apendicite, porque você sabe esse tema está já incorporado, mas você não sabe o que perguntar para o seu paciente. Então, você vai repassar a anamnese de abdômen agudo. Essa forma de estudo. Mas, por exemplo, eu entendi. Então, dá para eu fazer, por exemplo, o checklist com uma pessoa, por exemplo, da minha casa. Não precisa ser alguém que assina a plataforma, é isso? Tem que ser 2 pessoas dentro da plataforma, isso sim. Se você não tiver alguém, por exemplo, você falou, deu o caso da sua amiga. Não tenho ninguém, todos meus amigos já estão revalidados, ou nenhum está afim de fazer revalida. Eu estou sozinho nessa jornada, não tem nenhum problema. Todo mundo que assina a plataforma, entre num grupo exclusivo do Plano Premium, e lá vocês podem mandar mensagem para se conhecendo, né? Olha, eu quero um companheiro de estudo, estou precisando. Vocês entram em contato entre vocês, marcam horário para estudar, e o Daniel, que está aqui, né, apresentando a live, temos outros colaboradores, também se disponibilizam, dizendo, gente, amanhã, por exemplo, de 1h30 até 3 eu vou estar online, quem precisar treinar, estou aqui. E também, isso é o plano premium, né, que a gente tem 2 modalidades, o plano premium e o plano de mentorias. O plano premium é isso. Acesso ilimitado à plataforma, pode ficar o dia inteiro lá fazendo checklist, e, além disso, você tem uma live semanal exclusiva do Plano Premium, né, para tirar dúvidas, fazer esses ajustezinhos que a gente faz.
E o plano de mentorias são 6 semanas de mentorias, 1 semana por área, 3 encontros na semana, em que tem a ampla disponibilidade horária. Então, olha, eu trabalho de manhã e à tarde, só posso à noite. As mentorias, como eu falei, são 3 vezes na semana, de manhã, de tarde e de noite, você vai escolher o seu melhor horário. Turma super reduzida, de no máximo 5 pessoas, e, como eu falei, 1 semana por área. Ah, mas são 5 áreas. O que aconteceu? A 6ª semana é uma semana de simulado para o Revalida, onde vai ser segunda e terça simulado, segunda-feira 5 estações, terça-feira 5 estações padrão Revalida, igual a gente faz aqui. Quarta-feira descansa, quinta-feira mais 5 estações, sexta-feira mais 5 estações, sábado liberação de PEP. Qual é o diferencial disso? A gente vai estar contratando atores para estarem fazendo as estações com você. Ah, mas por que contratar ator? Eu quero fazer com meu mentor, já estou acostumado. Justamente para você sair da zona de conforto. No dia da prova, vai ser uma pessoa que você nunca viu a cara dela na vida, vai ser um monte de gente que você nunca viu. Isso gera um desconforto na gente, gera medo, gera ansiedade. Então, a ideia é colocar vocês na situação da prova várias vezes, para que no dia que chegar na prova não ter medo, não ter ansiedade e não travar. Ter o menos possível, na verdade. E não travar, que é o mais importante. Beleza, muito obrigada. De nada. O Dani coloca aqui o canal de atendimento, caso você tiver interesse. A gente tem grupo de WhatsApp, tem Instagram, canal no YouTube, a gente está em todas as redes, se você tiver interesse. Bom, gente, mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Caixinha. Evelyn, os temas do checklist, são todos os temas de revalidas